dia, mais uma palavra para encher o nosso coração de esperança e fortaleza. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela deveria, se não é, deveria ser a tua rocha, a nossa rocha, onde nós firmamos e construímos a nossa vida, a nossa casa. A palavra de Deus, Jesus, o Espírito Santo, todos devem ser aí o nosso fundamento, o nosso alicerce, para que a gente tenha uma vida plena e uma vida cheia de abundância da presença de Deus. Hoje um tema muito especial, que é a palavra do semeador, e um detalhe muito importante que talvez você, assim como eu, não tenha percebido dentro dessa parábola. E para quem não me conhece, é claro, meu nome é Jander Restivo, sou ministro de louvor junto com a minha esposa na igreja em que congregamos e uso do YouTube, das redes sociais para falar um pouquinho do amor de Deus, para falar um pouquinho da palavra de Deus. Então, se você gosta, se você deseja receber todos os dias uma palavra para abençoar, para animar, clica aí no botão aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho, assim o YouTube te lembra todos os dias. E é claro, se você gostar desse vídeo, se a palavra tocar no seu coração, deixa o seu like, compartilha, evangeliza através da tua rede social também. Se você não gostar, não tem problema, mas que Deus possa abençoar a sua vida. E como eu ia dizendo, vamos falar sobre a palavra do semeador, que está lá em Mateus 13. Mas eu quero pegar dessa parábola hoje um contexto que talvez, como eu disse no início, assim como eu, você não tenha percebido em um detalhe. Talvez hoje na sua vida você tenha enfrentado dificuldades, você tenha enfrentado perseguições por conta de ser cristão, de viver, buscar, conhecer mais de Deus. Talvez isso consequentemente tem te gerado perseguições, tem te gerado brigas, guerras, coisas que tem te desanimado, te tirado do propósito, te tirado energias, e em muitos momentos talvez você tenha pensado em desistir de ser cristão, desistir de pregar, desistir de conhecer da palavra de Deus, desistir de falar da palavra de Deus. Que, como nós veremos nessa parábola, esse é um perfil de algumas pessoas, de alguns cristãos. Escutam a palavra de Deus, a recebem com alegria, começam a praticá-la, porém a dificuldade vem por conta desse fator que você vai entender já já, e aí você desanima, essa pessoa paralisa e fala, deixa esse negócio para lá, afinal de contas tá tão difícil, estava tão tranquilo e agora tá tão difícil. Vamos ler a palavra, vamos lá em Mateus 13, versículos do finalzinho do 3, a última parte do versículo 3 até o versículo 9, que diz assim: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Que Jesus primeiro conta a parábola desse semeador que saiu a semear. E aí Jesus explica essa parábola lá a partir do versículo 18, que a gente vai ler agora. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas.
As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e as pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e outras ainda 30 vezes mais do que foi semeado. Por que eu queria frisar aí a questão de quando, por causa da mensagem, vêm as perseguições? Porque hoje, a maior parte, não posso generalizar, mas uma grande maioria de cristãos que vão, conhecem a Jesus, aceitam a Jesus, eles começam ali com alegria, com entusiasmo, a viver a palavra, a até pregar muitas vezes, a testemunhar o que Deus tem feito. Muitos destes, se não a grande maioria, logo desistem pelo caminho. Tem sido esse tipo de pessoa que Jesus conta nessa parábola. Por quê? Justamente por esse grande detalhe, por causa da mensagem. Ou seja, eu e você, nós recebemos a mensagem de Deus, conhecemos, aceitamos a Deus. Por causa dessa mensagem, o que a gente faz? A gente vai pregar, a gente vai falar, vai dar testemunho, vai trabalhar na igreja, vai... Enfim, a gente aceita com alegria e cai para cima. Mas aí, Jesus ele deixa claro para mim e para você aqui que essa mensagem vai gerar perseguição, vai gerar dificuldade. Essa mensagem ela vai gerar sofrimento. Jesus ele mostra para mim e para você que pregar, que ser cristão verdadeiro, que escolher essa mudança radical na sua vida e na minha vida, gera perseguições, gera transtornos, gera dificuldades, gera muita provação. Porque ser cristão, buscar Deus, levar a palavra de Deus, dar testemunho do que Deus faz, vai gerar isso. Jesus já deixou muito claro. Porém, a recompensa, ela é muito boa. A recompensa, se não é muito boa, é a melhor recompensa de todas. E superando essas adversidades e essas dificuldades, a glória é garantida. A vida eterna ao lado de Deus é garantida. A salvação é o nosso prêmio. Não é a casa boa, não é o carro bom, não é a roupa boa, não é a melhor comida, mas a salvação é o nosso prêmio. E aí eu te pergunto, escuta, para pensar um pouquinho em tudo que os apóstolos passaram, os profetas passaram, tudo o que aquelas pessoas que viveram verdadeiramente a palavra de Deus passaram em suas vidas. Foi alegria, né? Foi só festa, foi só coisa boa, foi só alegria. Não, eles passaram muita dificuldade, muita perseguição, muita prisão. A grande maioria foi morta, foi executada por conta de levar a palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, nós que vivemos no Brasil, pelo menos ainda não sofremos esse tipo de represália. Nós podemos carregar nossa Bíblia, nós podemos cultuar a Deus, nós podemos falar de Deus assim numa rede social, na rua, aonde quer que estejamos. Já naquela época, muitos foram presos e executados, assim como acontece em alguns países nos dias de hoje. Então, meu irmão e minha irmã,
Esta é a mensagem que eu queria trazer para você hoje. Que eu e você possamos sair dessa vida de ser uma terra, de ser um coração cheio de pedra, que a palavra de Deus vai chegar, bater, vai crescer, a gente vai levar, mas quando virem as dificuldades, as perseguições, a gente vai abandonar a fé, como o próprio Jesus diz no final da explicação desse perfil de cristão, desse perfil de pessoa. Mas que sim, eu e você possamos ser aquele cristão que tem um coração, que é uma terra boa, que a palavra vai chegar, vai bater, vai fazer raízes profundas, que vai crescer forte e firme e vai gerar muito fruto, muito fruto. Pega essa palavra para a tua vida, guarda ela no teu coração. Como eu disse, talvez você nunca tenha percebido esse detalhe que Jesus diz. Mas hoje Jesus tocou no meu coração para trazer para você essa palavra. Primeiro, para trazer para mim entender as dificuldades que muitas vezes eu e minha família passamos, que eu e minha família enfrentamos. E para quê? Que eu abra o meu coração e os meus olhos e não seja uma terra pedregosa, mas sim uma terra boa. Afinal de contas, temos que dar frutos, temos que criar raízes profundas em nosso coração com a palavra de Deus. Fique com Deus, um grande abraço e amanhã tem mais uma palavra para abençoar a sua vida.